de economizar energia com a Eletricampus. Oito e 1 na Folha. Pensou em energia solar, pensou o Eletricampus, que oferece soluções há mais de 9 anos, sendo líder na região norte fluminense. Com uma equipe altamente qualificada, garantem a excelência em instalação, ampliação, monitoramento e manutenção, proporcionando eficiência energética e economia financeira aos clientes. Personalizamos cada projeto para atender às necessidades específicas, seja para residências a grandes empresas. Nossa dedicação à qualidade e ao atendimento encaminha os clientes na melhor solução para atingir a almejada estabilidade financeira, onde nos tornamos uma referência no mercado. Faça parte da revolução da energia solar com a Eletricampus. Entre em contato hoje mesmo para transformar sua casa ou empresa em um ambiente mais sustentável e econômico. 22 30 33 22 13. Bom dia, seu Sérgio. Estamos numa operação contra furto de água. Está tudo certo no seu hidrômetro. Aí, tô na moral, irmão. Mas vem cá, o que acontece que faz essa parada? Ligação irregular é um crime previsto em lei e da cadeia, além de prejudicar toda a pressão da água e abastecimento da vizinhança. Melhor não vacilar, né? Bom trabalho aí. É isso. Valeu e até a próxima. Não vacila, regularize no aguasdoparaíba.com.br ou baixe o app Cliente Águas. Viu alguém furtando água? Denuncie no 0800 772 0422. Águas do Paraíba. A vida flui melhor por aqui. Informe do Trabalhador. Cidadãos e cidadãs, a história mostra que a voz do povo é a força mais poderosa de uma nação. Você tem direitos à saúde, à educação, à moradia, à segurança, ao trabalho digno, ao meio ambiente saudável. Direitos que muitas vezes são negligenciados ou ignorados pelas instituições e pela elite que detém o poder. A luta por um futuro mais justo começa com a nossa ação presente. Não podemos esperar que as mudanças caiam do céu. É preciso ir às ruas, ocupar os espaços públicos e fazer a nossa voz ser ouvida. A mobilização é o que impulsiona a transformação e faz a roda da história girar para o lado certo. Eu sou o Sérgio Borges e estou coordenador-geral do Sindipetro NF. Estamos juntos na luta por um futuro melhor. Informe do Trabalhador. Oferecimento Sindipetro NF. Onde tem empreendedor no Rio, tem Sebrae por perto. Deixe as dúvidas de lado. Com a orientação certa, você está pronto para seguir em frente. O Sebrae Rio transforma sua empresa em uma verdadeira história de sucesso. São vários escritórios em todo o estado. E se você preferir, tem Sebrae também no digital. É fácil, rápido e acessível. Saiba mais em loja.sebraerj.com.br ou ligue 0800 570 0800. Sebrae Rio, perto de você, do início ao sucesso. A gente tem sempre aquele posto de confiança em nossa cidade. Mas quando viajamos, fica complicado. Ficava! Porque agora você pode contar com a Rede Rio Postos. São 18 postos nos estados do Rio, Minas e Espírito Santo. Em Campos, a Rede Rio Postos conta com o posto Web Max na Avenida Felipe Web, próximo a 7, e posto Bom Sucesso na BR-101, ao lado do Atacadão em Guarus. Vem pra Rede Rio Postos de Combustíveis, com você aonde você estiver. Atenção, Campos dos Goitacazes. Você sabia que colocar o lixo na rua, fora do horário, atrai animais, ratos e causa sujeira? Evite transtornos. Descarte o lixo somente nos dias e horários da coleta da Vital Engenharia. É simples, é rápido e faz toda a diferença para a nossa cidade. Vital Engenharia, cuidando da nossa cidade e de você. A Proteus, moderna empresa especializada em medicina e segurança do trabalho, está preparada para atender e implantar as necessidades de saúde e segurança do trabalho e do e-social na sua empresa. Acesse proteusmedicinadotrabalho.com.br ou ligue 2725-0878 e conheça todas as soluções inteligentes que oferecemos. Proteus, qualidade reconhecida e certificada ISO 9001-2015.
Gente, 8 horas 8 minutos em Campos, de volta com Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM, ao vivo também no Face, YouTube, Instagram. Aliás, tem um comentário aqui para você, o Jailma, Washington Luiz Freitas, lá no YouTube. Bom dia, amigos. Bom dia, o Washington. Jailma sabe muito do assunto. Depois você comenta aí, o Jailma. E aqui também no Face, no Instagram, você acompanhando aí a gente, nesses canais todos, né? E já estamos de volta, são 8 horas 9 minutos. Previsão do tempo para Campos hoje é de tempo nublado, a parcialmente nublado. A chuva deve acontecer mais no fim do período, como ontem também choveu muito aqui na área central, muita chuva, muita água. E foi também já no início da noite ali. Neste momento temos temperatura de 26 graus na área central, a máxima prevista para hoje é de 32 graus. No programa de hoje, conversando com a Jailma Barcelos, ela é bióloga, é professora e é presidente também da OSC Campos Mais Verde. No intervalo aqui a gente contando as histórias, né, de luta, e o marido dela é que deu origem a tudo isso, né, Jailma? Como você me explicava aqui, é ele que fazia as mudas em casa, e aí mas você passou a estudar biologia depois ou foi tudo junto? Como é que foi essa parte aí da vida? Não, eu me formei em 2008, né, em 2018 que eu resolvi, 2017 resolvi fazer minha especialização no IFE, né, então em educação ambiental, e aí foi aonde eu consegui contribuir mais um pouquinho com ele, né, e veio a pandemia, né, ajudando aí na produção de mudas e no plantio de árvores pela cidade. Ah, legal, muito bom. Então, o casal que planta árvore junto, né, vive junto, morre junto. Bom, vamos lá. Sustentabilidade urbana e a participação cidadã, o papel da comunidade na preservação ambiental. Aliás, papel muito legal, como eu disse, já explicamos aqui, falamos daquelas árvores ali do Super Bom, né? Não houve irregularidade, não houve crime, houve um acordo de compensação. Então a gente segue agora na expectativa de o plantio mais rápido possível das novas mudas ali também naquela região. Mas aqui, você começava já a tocar nesse assunto sobre essa questão da sustentabilidade urbana, e eu acho que aí a gente pode colocar um pouco, antes de você continuar, como você já falava lá sobre, né, esse plano para Campos. Me fala um pouco sobre essa questão da Enel, porque eu não consegui mandar o vídeo para você, não deu tempo não, mas eu vou te mandar. As árvores de Campos, tem vários problemas com árvores, o vídeo diz isso lá. Nós temos mangueiras, por exemplo, que deve ter aqui minimamente uns 5, 6 metros de altura, manga mesmo, manga espada, sei lá qual manga que é, que eu não tenho nem ideia. Ali atrás da rodoviária, por exemplo, na Praça da República, tem uma mangueira ali gigante. Não sei se cai uma manga daquela ali na cabeça da pessoa, o que acontece? Eu fui a Belém do Pará uma vez, lá tem muita mangueira, tinha, né, pelo menos muita mangueira no centro da cidade. Eu vi os carros tudo amassado, os táxis tudo amassado. Cara, bicho, é que as mangas caem aqui, não tem jeito. E é um negócio muito doido. Agora, e aí vem, esse é um problema. Esse é um problema sério. Essas árvores que eu filmei, que eu gravei, por exemplo, ali perto do campo do Goitacás, tem árvore ali com 8 metros de altura, bicha toda torta, não sei se aquilo corre risco de cair ou não. Queria depois te mandar para você entender. E aí vem essa questão da poda que a Enel faz, que na minha opinião é uma espécie de estrunchar, destruir a estrutura da árvore. Eles podam o que está ali próximo ao fim e vão embora. E agora a gente vê na lei aqui que é proibido também fazer essas podas que comprometem
a estrutura da árvore. Como é que é ser presidente de uma ONG como a sua numa cidade assim tão cheia de problemas? Então, é complicado, né? A gente recebe inúmeras denúncias, né, sobre cortes irregulares de árvores, podas drásticas, inclusive, né? Deixem aberto aí para você, depois posso até passar o contato, o link do coletivo, quem quiser entrar, ou então pode entrar no direct e fazer as denúncias. A gente busca a fundo saber se essa denúncia é verídica ou não, né, se está dentro das regularidades ou não. Mas realmente existe a lei federal, né, e o artigo 49 da Lei de Crimes Ambientais, que fala que é considerado crime podas drásticas, né, cortar plantas de forma drástica sem autorização, ou seja, teríamos que buscar a fundo, né, com a Enel, saber, buscar, a população tem que ir em cima mesmo, saber se tem autorização, porque configura crime ambiental esse tipo de poda drástica, né? E isso acontece em toda a cidade. Mas existe um problema em relação a isso. Por quê? Todas as árvores de nossa cidade, não existe manutenção feita ou pela Secretaria de Meio Ambiente, ou pela Defesa Civil, ou até própria pela Enel, em relação às ervas de passarinho. Então, nossas árvores, a maioria das nossas árvores da nossa cidade estão infectadas, né, com esse parasita, porque é uma planta parasita, que é a erva de passarinho, que vai sugando a nutriente daquela planta até que essa planta morra, né? E daí, sim, ela morrendo, né, o tronco fica seco, ela fica seca e ela vai cair uma hora. Então, antes de fazer a poda drástica, primeiro, pensar na limpeza dessas árvores, né, no plantio de forma correta, para que não aconteça esse tipo de poda drástica, porque muitas das vezes a comunidade, sem saber qual é a espécie adequada para aquele local, ela sai plantando de qualquer jeito. Tem boa vontade? Tem boa vontade. Mas nós, na cidade, nós temos as ONGs, nós temos as secretarias de meio ambiente, as universidades, que podem estar, né, orientando em relação ao plantio correto, para que mais tarde, mais para frente, essa árvore não venha sofrer esse tipo de corte. Em relação ao Enel, a população tem que cair em cima. Está havendo um corte de poda? Chega lá no pessoal, cadê a autorização? Vocês têm autorização para realizar esse tipo de poda? Porque se não tem, configura sim crime ambiental, né? E nós temos aí, como eu acabei de falar, né, um crime que está dentro da Constituição Federal, né, artigo 49, dentro da Lei de Crimes Ambientais, né, que é considerado crime a poda drásticas, né? Pode ser tanto em áreas públicas como em áreas particulares também, né? Tanto exótica como as nativas. Então, para evitar esse tipo de ação, né, a educação ambiental ela é essencial, né? Educar a sociedade para o plantio correto de árvores nativas, dando prioridades a árvores nativas. Por que árvores nativas? Porque elas atraem a fauna daquela região, né? Então, são animais que vivem aqui na nossa região que se beneficiam dessas árvores, né? Porque muitas das vezes a gente fala de plantar árvores, mas a gente não sabe, não sei qual é a nativa, não sei qual é a exótica. Eu tenho dificuldade em entrar em contato com alguma instituição. Existe a internet, né? Sabe qual é o nome da espécie? Coloca lá na internet. Árvore nativa, árvore exótica. Pode ser plantada em áreas públicas. Então, nós temos que usar a ferramenta que nós temos em mãos para também fazer essa ação de forma correta. Porque não adianta sair plantando de qualquer jeito e mais para frente ela sofrer uma poda drástica ou um corte e vir na internet criticar o órgão, né? Por que cortaram aquela árvore? Prefigura crime ambiental. Mas lá atrás a gente viu um cidadão plantando e não falamos nada. Ou por falta de conhecimento dele também, né? Então, o que eu sugiro é isso, procurar saber. E viu a Enel cortando, você, cidadão, tem esse direito. Chega e pergunta, tem licenciamento? Vocês têm autorização para cortar essa árvore? Não tenho. Fotografe, denuncie, né? Nós temos um canal de denúncia,
tem um coletivo, tem um direct. Então, por favor, né, se vocês viram e têm certeza, né, que está errado, pode mandar para a gente. Não, perfeito. E o Ministério Público tá aí para agir. Ó, teve um fato também ambiental lá em Lagoa de Cima, o pessoal cercando o acesso à Lagoa de Cima. Doideira também. E todo mundo caiu cobrando aí que na verdade o Ministério Público, ele recebe a denúncia, ele não tem poder de polícia. A nossa estrutura do Ministério, eu expliquei isso também lá num vídeo, é interessante porque às vezes você tem ali o promotor e um auxiliar e olha lá, tem casos que nem o promotor consegue ter auxiliar em cidades aí pelo Brasil afora. O Jailma, me fala uma coisa, essa questão de educação ambiental, e aí vai, né, mexer com o seu sonho, mexer com o sonho do seu marido, vocês que estão à frente aí dessa Campus Mais Verde, o que seria o trabalho ideal para a gente poder educar essa população, educar a gente, claro, né? Estou no bolo também, sobre o plantio de árvores e de cuidados realmente ideais com cada espécie. Você falando em animais, eu sou fã daquele canarinho da terra, canário da terra. E eu não sei se você percebeu nos últimos anos não só a volta deles, como também o crescimento extraordinário da população de canário da terra em Campos. Sensacional. Sim. Lá em casa, se deixar, eu gasto um saco de canjica todo mês só para ver os bichinhos soltos. Não gosto dele presos, não. São fantásticos. Mas, e aí vem outros também, de vez em quando foge um dos vizinhos ali, periquito, e arara maritaca tem muito, maritaca tem muito de volta, né? Como é que seria o plano ideal, assim, de educação entre o que você começava a falar lá atrás, no bloco anterior, sobre essa questão desse plano diretor de campus? Então, continuando, pegando esse gancho da educação ambiental, né, primeiro, educação ambiental é uma ferramenta, né, que nós temos em mãos, poderosíssima. A gente fala muito de conscientização ambiental, né, mas para a gente chegar a esse nível de conscientização, né, como fala o meu amigo professor Cristiano Peixoto, né, nós temos que sensibilizar as pessoas. Então, se não houver a sensibilização, não vai haver conscientização, né? Eu penso assim. Então, como a gente falou mais cedo também, em relação aos pequenos, você sensibilizar um idoso que já tem a cabeça já mais fechada é mais difícil. Então, a gente busca, né, sensibilizar as crianças, conscientizar as crianças nas escolas para poder não haver esses problemas que nós citamos no futuro, né? Em relação aos cortes, o plantio errado. E agora, em relação ao plano diretor, né? Como eu estava falando anteriormente, você tinha falado em relação à Lagoa de Cima, né? A construção irregular. E é justamente essa parte que eu estava falando do plano diretor em relação à proteção de faixas marginais, né? Que você tem o nível, os rios, né? Eles têm uma certa número de vazão de água, né? Uma hora está muito cheio, outra hora ele está mais seco, e aí as pessoas se aproveitam, né, dessa seca e constroem. Né? Então, aí chega aí na parte da Lagoa de Cima, como você mesmo disse, né, que houve a construção, mas também quando tem cheia, não tem nada ali. Não? Então, e realmente, o rio ele tem um ciclo, né? E a gente tem que respeitar esse ciclo. E engajando em relação à arborização ali do local, a reconstituição de mata ciliar, né, nas bordas dos rios, para que ele continue tendo esse número de vazão de água. Né? Então, que retire essas construções para que
no lugar dessas construções, coloquem árvores, né? E como eu continuava falando sobre a proteção dos canais também, que são faixas não edificantes, né? E que pode servir também como estratégia ambiental para reserva de águas pluviais, evitando assim enchente. Então a gente sabe que aqui na nossa região nós temos um canal, que é o canal Campos Macaé, né? E na minha humilde opinião, eu acho ele pouco aproveitável para fazer esse escoamento de águas pluviais, aonde ali naquela região, né, na descida da Ponte Rosinha, região da Pilinca, ela se enche, né, de água, né, e acontece vários prejuízos ali. Então, existe essa norma, né, dentro do plano diretor para construção. Licenciamento é uma medida de proteção, né, e conservação que evita esses tipos de enchente, né, inundações em áreas urbanas. Então, aproveitar, né, a minha sugestão aí, as autoridades da Secretaria de Meio Ambiente, que inclusive, né, foi o Alício também que deu essa sugestão na época, falando sobre uma construção ali no parque, né, uma sugestão de construção ali naquele parque Alberto Sampaio, de uma forma que não foi utilizada corretamente ou não está sendo bem utilizada, de uma rede, né, para que possa escoar para o canal Campos Macaé essa questão do quantitativo de água pluvial, né, diminuindo assim o enchente nas enchentes que acontecem ali na região da nossa cidade, né. Então seria uma sugestão aí, né, um sonho, quem sabe isso aconteça, né, junto com o aumento da arborização naquele local, né, que precisa muito. Para quem não conhece, eu até também fiz umas imagens lá há pouco tempo. Tem uma lagoa artificial, não tem? Tem o teatro, o anfiteatro, primeiro e único da região, ou do interior do estado, aberto, com um tratamento acústico sensacional. Eu que sou da área aqui de áudio, gosto, estudo um pouco, fico encantado quando vou lá. Só que assim, virou um paradeiro lá de invasores. Aquela lagoa artificial tá toda suja, água já podre, com resto de lixo também. Enfim, tá de fato precisando revitalizar. Agora, quando você... E eu me lembro bem, só no governo Rosinha, mexeram ali umas 2 vezes com obras grandes ali para escoamento da água e não conseguiram resolver. Eu até brincava naquela época que meu pedreiro, o seu João, capaz de ir lá resolver mais rápido que esse. Mas não, era brincadeira, claro. Ali, doutor Edilson Peixoto, era até o secretário de obras, fez uma intervenção ali, aquilo ficou fechado quase que 90 dias para poder tentar refazer ali a captação de água e acabar. E o problema não acabou. Tanto é que aquele shopping popular era lá, o Camelô, chovia e enchia d'água. Se essa chuva de ontem deve ter enchido de novo. Qual é a proposta de vocês para ali? Vamos levar isso aí até a secretaria? Vamos trocar essa ideia aí. Qual é você falou uma construção de uma rede. Detalhe isso aí, por favor. Então, seria um sonho, né? Não botei nada no papel, é só coisas que estão nas nossas cabeças, né? Esse sonho de rede de captação de água pluvial, né? E utilização do canal Campos Macaé, né, como forma de recebimento desse tipo de água, né? Porque elas têm que escoar para algum lugar. E a gente sabe que ali, né, o canal Campos Macaé é um canal tombado, né, pelo patrimônio histórico. E ali embaixo passa essa rede, né? Por mais que seja cimentado em cima, mas nós temos um meio de mandar para o canal esse tipo de água, né? Esse tipo de escoamento. E vai resolver 100%? Não sei. Mas que seria uma sugestão, né? De mitigar esse tipo de impacto que nós sofremos ali com as altas demandas de chuva. A gente sabe que agora, cada vez mais, né, diante dessas mudanças climáticas que nós estamos sofrendo, vai ser seca severa ou chuvas intensas por poucos minutos, mas
que causa, né, esse tipo de situação. Desculpa. Perfeito. Você acha que... deve ter entrado alguma chamada aí, né? Você acha... coloca isso no papel. Como é que é o relacionamento seu com a Secretaria de Meio Ambiente? Hoje é Jorge Rangel, ex-vereador, que é o secretário. Como é que está lá seu contato com eles? Acho que caiu aí Caiu a conexão dela. Deixa eu só rapidamente aqui fazer o intervalo e a gente volta a seguir, né, falando com a Jailma Barcelos. Lembra que eu fiz essa pergunta? A Jailma já voltou aí. Como é que tá aí o contato? Desculpa. Deve ter entrado alguma chamada, alguma coisa aí. Mas não, tudo bem, sem problema. Estamos ao vivo, é por isso mesmo. E acontece isso. Me fala, como é que é seu contato lá com a Secretaria de Meio Ambiente? Tá legal, pessoal? Hoje é Jorge Rangel, que eu dizia. Caiu a sua conexão. Só repetindo, então, é o ex-vereador Jorge Rangel, que é secretário. Como é que tá lá seu contato com o pessoal? Então, eu tenho alguns contatos dentro da secretaria, né? São parceiros nossos. Inclusive, nós já fizemos várias parcerias de plantios, né? Junto em parcerias também com alguns parques aqui em Campos, que é o Parque Estadual da Lagoa do Açu, porque um dos focos da ONG não é só arborização urbana, mas também restauração de ecossistemas. Então, existe essa possibilidade de fazer o plantio naquela área remanescente próximo ao HGG, que foi levantada essa possibilidade, como outras áreas em Campos também, que têm áreas para plantar, que estão degradadas, né, e precisam dessa recuperação, vamos dizer assim. E a ONG sempre está aberta a parcerias, né, como eu falei, algumas empresas aqui em Campos, privadas, procuram a gente também para poder fazer ações de educação ambiental, ações de plantio, empresas parceiras que abraçam a causa, né, nos ajudam financeiramente, né, não sei se pode citar nomes, mas... Deve, por favor, oportunidade que o pessoal está esperando. Né? Claro. A gente fica até com medo de esquecer alguma, mas a Verde Folha, né, foi uma das primeiras empresas parceiras logo no início das nossas ações, que nos ajudaram muito, né, com plantio, com recursos, né, a Unimed sempre está com a gente, né, fornecendo seus materiais, né, hidratação, sempre vai plantar. E nós temos a parceria com a Prefeitura, com a Secretaria de Educação, Secretaria de Meio Ambiente, o PELAG, né, o Parque Estadual da Lagoa do Açu, através do SAMI, e a Caruara. Então, a UENF também, parceira nossa, através do projeto ACEA, né? Então, são várias parcerias, graças a Deus, que a gente consegue nesse caminho aí para ajudar a gente, ajudar a ONG, né, nessa questão da restauração dos ecossistemas urbanos, né, de Restinga, que é o nosso trabalho aí que a gente vem fazendo. Bom, são 8h32, deixa eu, para a gente fechar esse bloco aqui, só para a gente ir para aquela questão dos desafios que a gente tem. Tem alguns comentários aqui no Instagram. Ana Celina, aqui é Face? É no Face. Ana Celina Ágil, ela diz aqui, tema muito importante. O que falta para Campos ser uma cidade arborizada para combater o intenso calor que temos na região, além de ficar mais bonita? Tá perguntando a você, o Jailma. Qual é o... Repete de novo. O que falta para Campos ser uma cidade arborizada para combater o intenso calor que temos na região, além de ficar mais bonita? Fazer o levantamento de áreas de ilhas de calor. Não adianta plantar em áreas que existem árvores. Tem muita área em Campos que não existem árvores, que pode ser feito bosques urbanos, hortas urbanas, né? Áreas que pode ser plantada avenidas. Vocês, cidadãos, também são responsáveis por isso. Muita área em sua casa que pode ter colocar uma árvorezinha, pode entrar em contato com a ONG Campos Mais Verde, né, solicitando o plantio na frente da sua residência. Nós vamos olhar para ver se há possibilidade.
Ou também o Centro de Educação Ambiental, né, pela Secretaria de Meio Ambiente, já também faz esse programa de doação de mudas. Então, existem inúmeros caminhos para poder arborizar uma cidade. Não vamos jogar somente nas costas das ONGs e do governo, que cada cidadão também possa fazer a sua parte, plantar de forma consciente espécies adequadas para cada região. Ó, tem um comentário aqui muito grande, foi vereador em Campos também, deixa eu ver aqui, mas eu vou ler. Carlos Faria Café. Ah, o cafezinho aí. O café hoje tá valorizado, né? Porque tá muito caro. Um abraço pro café. Ó, no Centro Histórico de Campos dos Goitacazes, temos inúmeras árvores centenárias com a vida útil em estado terminal, apenas servindo de hospedeiros de cupim. Campos também tem muito cupim, né? Minha nossa. Moradores estão em apuros, pois estão tendo seus imóveis sendo invadidos por essa praga danosa. Tem gente que deixa os documentos guardados, quando vai buscar, quando vai pegar o documento, só tem a ponta do envelope. Vários casos assim, gente. Já aconteceram e as pessoas relataram pra gente aqui em outras épocas de cupim ter comido tudo. E ele diz aqui, ó, falta coragem para enfrentar o problema de frente e convocar a iniciativa privada para fazer compensação com acompanhamento técnico dos órgãos ambientais para evitar a infestação de insetos causadores de transtornos. O Jardim São Benedito e outras praças da cidade precisam receber descupinização urgente e substituição controlada de árvores. Aliás, vou terminar o comentário dele aqui. Teve uma que foi retirada agora recentemente, foi a Rádio Média ali, que a gente chama a Rua do Príncipe, né? Deodoro, ali é Deodoro, né? Trabalho próximo ao Trianon e sabemos que tem acontecido naquela região. Calçadas da área central estão sendo danificadas, dificultando a mobilidade de pedestres, faces às raízes centenárias que dividem espaço com as pessoas. A cidade não pode ficar pautada por saudosismos ambientais que buscam curtidas nas redes sociais. Precisamos debater esse assunto com mais frequência para se ter um equilíbrio entre o meio ambiente, o bem-estar da população e o setor econômico. Quer comentar o que escreveu aqui o Carlos Faria Café, o Jailma? Então, como eu já batendo martelo, né? Evitar o plantio de espécies inadequadas para o local. Buscar informações de espécies adequadas para serem plantadas. E realmente, na nossa cidade, não só como infestação de plantas hospedeiras, plantas parasitas, como a erva passarinho, né, que precisa ser feita a limpeza das nossas árvores, mas também tem que ter esse olhar, né, da fiscalização da Secretaria de Meio Ambiente, mandar um profissional adequado lá para verificar o estado de saúde de cada árvore, né, que está em situações de risco. Por exemplo, eu vou dar uma espécie que é nativa, mas que ela é muito suscetível a cupins, que é a sibipuruna. Então, a gente evita plantar a sibipuruna pela cidade, porque é uma espécie que abriga, a facilidade de abrigar cupins, né? Então, é uma praga. Muitas das vezes a desculpinização não resolve, você vai ter que fazer a retirada da árvore, né? Por mais que aparentemente ela esteja saudável, mas por dentro ela pode estar oca. E aí, se ela estiver com todo o seu tronco oco, impossível, né? A desculpinização a tempo, vamos dizer assim. Então, realmente, isso daí é uma situação que a Secretaria, a Defesa Civil precisa ter um olhar mais apurado. Sibipuruna, quer dizer, você tem nós não temos um levantamento das espécies de árvores plantadas aqui no centro, né? Que tem de tudo, né? Tem mangueira, tem jaqueira, tem amendoeira que a gente fala, né? Tem amendoeira, tem de tudo, né? Tem coco. Tem. Agora o pessoal tá plantando banana ali na Felipe Web. Banana.
Uma espécie maravilhosa que pode ser plantada e que é de muito uso medicinal, né, é a moringa. A moringa, ela é maravilhosa, né, inclusive trabalhei com ela dentro do projeto da UENF, uma série coordenado pela professora Luciana Rodrigues. Então, vale aí o estudo, né, quem tiver oportunidade, né, de conhecer mais essa espécie, que é a moringa. Oleífera. É isso mesmo? Isso. Tô aqui, ó, é a acácia branca que fala? É isso mesmo? Tô vendo aqui as imagens. A acácia branca. Sim, a acácia branca. Tô vendo aqui as imagens dela, bonita a árvore, né? Sim. Frondosa. E, bom, muito legal. E pode plantar em calçada essa árvore aqui? Pode? Desde que a fiação não esteja baixa, pode. Ela dá muitos galhos, né? É baixa também, né? Não é alta também demais. Não é muito alta, não. Não é? Sim. Bom, e não dá aquela moringa, né, gente? Não confunde as coisas. Não é a moringa com buca. Não é. Não. Aquela dá aquilo ali cai que Deus me livre guarde. A Ana Célia Ágio está falando aqui outro comentário, ela faz uma pergunta: diante desses contrapontos, como fazem as cidades que são bastante arborizadas? Ela pergunta a você. E lembrando que não adianta só plantar, mas conservação, a conservação é também indispensável, é a parte principal, né? Então, a cidade deveria, né, fazer um plano de arborização urbana. Plano de arborização urbana, onde emita, né, para a população, deixa disponibilizado para a população uma cartilha, né, de forma correta de plantio, com espécies adequadas que podem ser plantadas em áreas públicas. Então, acredito que aqui na nossa cidade, né, se não for dentro do plano diretor, não tem essa cartilha. Se eu estiver errada, né, e alguém estiver ouvindo e vendo e quiser nos informar de forma correta, mas até então a ONG, né, que busca esse tipo de informação, lá no início nós buscamos, né, esse tipo de informação que pode, que não pode, porque não adianta só o conhecimento acadêmico, mas a gente também busca conversar muito com as pessoas da Secretaria de Meio Ambiente, né, porque cada cidade tem um plano de arborização, um plano de espécies que pode ou não pode ser adequada. O Carlos Ronald, né, um amigo nosso que está dentro lá da secretaria. Onde é a figura, né? A gente troca muita figurinha. E conhece muito, né, o Jailmar? Conhece, ele é um grande conhecedor da parte de arborização aqui da nossa cidade. Então, ele está aí, né, também, para quem quiser, aberto aí a ouvir sugestões, as pessoas, né, tirarem dúvidas. Então, a gente troca muita figurinha em relação a isso, e antes de nós enquanto projeto ainda, iniciarmos nossas atividades, nós buscamos informações com ele, né? Não fizemos de qualquer jeito, vamos elaborar um projeto, vamos sair plantando. Não foi assim. Então, nós fizemos reunião, a equipe, né, da gestão do projeto, na época, enquanto projeto, fizemos reunião, elaboramos nossa própria cartilha, né, de acordo com o que pode e o que não pode. E aí nós começamos nossos trabalhos, né? A prefeitura sabendo que nós iríamos estar realizando esse trabalho, tanto que hoje é parceira nossa, né? Sempre quando eles precisam, nós estamos à disposição. E quando a gente precisa, a gente também recebe o apoio deles, né? Isso aí a gente não tem o que reclamar, não. Essa parceria tem que ser para poder a coisa funcionar, senão não adianta. Tem um outro comentário aqui, só para a gente fechar esse bloco, eu quero falar um pouco sobre os desafios ambientais de Campos. Você falou que foi plantar umas árvores aí num determinado local, teve um cidadão que não permitiu o plantio em frente à casa dele, no meio da pista, lá do outro lado da ciclovia, não só não permitiu, como depois desse episódio as árvores amanheceram todas quebradas, as mudas. Rapaz, não dá para dar não, assim,
Rapaz, ó, não posso nem falar. Juscelia Araújo colocou aqui no YouTube. Ó, bom dia. No Flamboyant foi feita uma ação simples. Uma área que estava virando lixão, limparam, cercaram com arame e plantaram muitas árvores. Seria uma ótima opção para as muitas áreas do Novo Jockey. Ali no Novo Jockey cercaram aquele terreno naquela meu Deus, ali que sai na 28 de março lá. Escobar? Não, é Ricardo Quitete, daquela esquina. Isso. Tinha um lixão ali na esquina, cercaram, bom, nem plantaram árvore, só cercada aquela esquina já acabou o problema. Foram para o outro lado da pista e tornaram o lixão lá. O povo não tem jeito, não tem educação. E aí tem a questão dos PEVs, né? O ponto de voluntário, de entrega voluntária. O cara passa em frente e joga lá na outra rua, mas não joga no PEV. Tipo que tá com medo de alguma coisa. Eu não consigo entender a cabeça dessas pessoas, não, Jailma. É complicado, né? Fala não. Eu moro no bairro do Imperial e aqui abriram um novo bairro também. E aí, restos de obra, vai tudo para os cantos das ruas, as pessoas não têm conscientização e também precisa de fiscalização ativa, né? Não só fiscalização de papel. E as pessoas precisam denunciar, né? Filma, tira foto, marca aí o Instagram, nós temos o Instagram aí, né? O pessoal aí da Defesa Civil, da limpeza pública, marca a prefeitura, né? Então as pessoas têm que também se conscientizar, né? Em relação a esses descartes de resíduos, de restos de obra. É tudo. Os lixos que são jogados no rio. E mais uma coisinha, só para fechar esse bloco aqui. Como que você vê, e aí nessa questão ambiental, as pessoas colocando fogo no lixo e no resto de lixo que eles arrumam aí? Existe uma lei, né, que não pode queimar os lixos de áreas urbanas, então, sob pena de multa. Então, aí a gente conhece vários, principalmente isso aí vem de tradição de pessoas mais idosas, né, que antigamente se cultuava esse tipo de tradição, de atividade, de queimar os lixos, né, das casas, ou então aterrar, ou aterra ou queima. Então, assim, é complicado, né? Nós temos o serviço de limpeza pública que passa regularmente nas ruas, né? E aí vai mais a conscientização, né? É difícil você falar para o idoso, não queima, porque são teimosos, às vezes não entendem, né? Mas às vezes quando dói no bolso, a pessoa passa a ter conscientização e entender. Então, o dia que alguém denunciar, vamos dizer assim, né? De acordo com a lei, e a pessoa sentir onde dói mais, que é no bolso, se não for por bem, né, seria por mal. Aí a pessoa teria, né, como não praticar essas formas incorretas, vamos dizer assim, de descarte. Perfeito. Ó, 1 minuto e meio, só para fazer o intervalo, voltar para fechar com você, e aí eu quero falar sobre esses desafios todos e, claro, sobre essa questão do novo parque ecológico. Eu acho que hoje eu li uma manchete aqui, já sendo entregue a segunda parte. Qual a importância desse parque? Como é que você vê aí esse avanço da construção desse parque, que foi uma promessa de campanha se não me falha a memória, de todos os pré-candidatos e depois candidatos aqui neste programa também. São 8h47, voltamos já para encerrar aqui essa parte de hoje do Folha no Ar, com a Jailma Barcelos conversando ao vivo com a gente aqui, no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e também de Radimed Diagnósticos por Imagem. O melhor futuro para seu filho